Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Uma grande honra, uma grande bênção estar diante de vocês, diante do altar do Senhor, para poder trazer a palavra que Ele nos reservou para esse tempo tão especial, tão dignificantes, com tantos testemunhos que nós vamos colhendo por nosso caminho, por tudo aquilo que Ele tem feito e ouvido. Várias pessoas que têm feito pedidos aí para nós, seja através do WhatsApp, seja conversando conosco no caminho e tudo mais. É uma grande honra e um grande prazer servir a um Deus tão misericordioso, tão bondoso e tão abençoador como Ele é. Então, compartilho com vocês essas vitórias que todas essas pessoas que durante a semana, Senhor, puderam testemunhar, deram honra ao Teu nome, como é devido, porque muitos hoje recebem a Tua graça e ainda fazem menosprezo, mas como diz o Teu livro de Salmos, o que adianta quando descer para o pó, né? Mas nem essa arrogância valerá de nada, né? Mas enquanto estiver vivo, vou continuar clamando e adorando esse Deus tão maravilhoso que nos cerca de tantos testemunhos, de tanta bondade, de tanta misericórdia, diante de um povo que tem reclamado muito, murmurado muito, mas ainda mantém a dura serviço. E quando Ele quebra as pessoas através desses milagres, dessa operação nova que Ele coloca na vida da pessoa, nós vemos o quanto Ele é capaz de transformar vidas, não apenas para atingir os interesses pessoais, mas para transformar de verdade toda uma história, todo um novo enredo que já se avizinha e já se anuncia para um futuro muito mais próspero e promissor. Então compartilho com todos vocês todos os testemunhos que nos deram essa semana, são muitos. Se ficasse aqui falando, levaria o culto inteiro, fica de um modo genérico aí para vocês. E agradeço a cada um que está assistindo, nos ajudando a levar essa obra para frente e também compartilhando com parentes, com amigos e tudo mais. Mesmo aí com que o nosso canal tem as suas limitações alarmantes, que não mostra realmente os resultados, mas a gente já sabe por experiência e por aquilo que a gente vê quando a gente vai dormir e acorda com outros números que não são aqueles que nós vimos quando foi dormir. Então a gente já sabe que está havendo manipulação e uma série de coisas, mas depende muito mais de nós atingirmos as pessoas e levarmos a verdadeira palavra de Deus a todos os lugares. E a grande prova é que se estamos incomodando o inimigo, onde ele bloqueia que as pessoas tenham visualização de quantas pessoas estão sendo atingidas, curtidas e uma série de coisas, é porque nós estamos incomodando muito o inferno. Então, digamos assim, é o caminho certo. Estamos realmente no caminho muito certo. Então, as revelações dessa semana foram grandiosas para esse tempo. E para começar nosso tempo de hoje, a porção Toledot, que significa descendentes, ou geração, né, que vai de Gênesis 25 a 19 a 28, 9, 1 Samuel 20, 18 a 42, e Mateus capítulos 10 e 11. Mas não vai ter a Haftarua, apóstolo do Novo Testamento? Deus colocou isso aqui também como Haftarua, ou seja, do mesmo jeito que há sustentação aqui, e para tanto o Novo Testamento como para o Velho Testamento, e quando ele coloca dessa forma que a Haftarah ela permaneça
no próprio texto, é sinal que nós temos que ter uma porção dobrada de atenção em tudo aquilo que está escrito. E é muito importante, inclusive, vem até a calhar com aquilo que foi dito na semana passada, de como nós estamos agindo como igreja, né? E como nós estamos agindo como um corpo de Cristo no nosso dia a dia e tudo mais. E o mais interessante é que, quanto mais a gente fala do corpo de Cristo, na verdade contida no corpo de Cristo, quanto mais a gente bate em cima, mesmo que as pessoas às vezes torcem o nariz, aquela coisa toda, e ficam falando pra gente, na minha igreja não ensina dessa forma, porque lá cada um fala do seu jeito, aquela coisa toda, a gente respeita, né? Tudo isso daí. E a gente acaba dando risada porque fala o seguinte: Deus não está na religiosidade, muito menos em religião. Não foi isso que o Senhor Jesus defendeu. O que ele falou foi: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não uma religião. Jesus não é religião. Jesus é o Filho de Deus. E é aí que mora grandes diferenças, até mesmo do modo do homem entender. Por um simples enunciado que está aqui, ele coloca: não vão pelo caminho comum. O que mais a gente vê hoje é a dificuldade das pessoas de sair do caminho comum. Difícil sair da zona de conforto. De repente, tem um congestionamento. A pessoa não sabe o congestionamento, porque não sabe sair, não sabe virar o volante para o outro lado e buscar atalhos. Buscar situações onde Deus está falando: olha, vai por aqui. Não, eu tenho que ir por aqui. Então, às vezes, as pessoas hoje acabam sendo conduzidas como gado para abate. Mas isso não é culpa de ministros, não. Culpa das pessoas mesmo. Eu mesmo já fui um desses. Que queria que me conduzissem por tal lugar. As pessoas, que eu tinha na época, os mestres que eu tinha na época, chamava assim, queriam conduzir por aquele caminho. E eu, tá bom, levava aquilo como verdade. Quando eu quebrava a cara, servia apenas para a diversão deles. E eu que tinha que me virar nos 30, como diz o pessoal aí, né? Para suprir todas as deficiências e tudo mais, e todos os problemas que causavam. Quando eu conheci Jesus, esse caminho deixou de ser trilhado. Caminho comum. Não tem receita. Ninguém tem uma receita numa igreja. Olha, é assim que se faz, é assim que se visita, é assim. Você tem alguns princípios bíblicos. Mas o resto da obra, quem tem que fazer é o Espírito Santo. Você vai querer ensinar para o Espírito Santo como é que faz. Quando chega ali no mesmo versículo, ele seleciona a sua descendência através dos 12, né? Que é a mesma coisa que está aqui. Quando ele seleciona a descendência da Igreja de Cristo, através daqueles 12 apóstolos, começa um legado para todos nós da seguinte questão, onde ele logo coloca: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Muitas igrejas, muitos ensinamentos que tem por aí hoje, tomam esse versículo ao pé da letra, como se de repente fosse, tipo assim, nós contra eles. A famosa divisão que existe política hoje em dia, não é? Nós assim, nós somos os pobres, eles são os ricos e vamos fazer essa diferença. Quando a gente começa a ler através do Espírito Santo, a gente lê que isso aqui, nós somos Israel. Nós somos aquele que luta com Deus. Portanto, nós também somos Israel. E qualquer cristão verdadeiro, que se diz cristão de verdade, também é um Israel. Israel não é só o continente lá, né, que foi concessão dada pela ONU. Israel é tudo aquele que crê no Deus único, no Deus vivo, no Deus que vence as batalhas, que nos alimenta. Ainda essa semana me perguntaram, Deus tem corpo? Falei, claro que tem. Pai, eu não vejo. Eu falei, sério? Você não vê o corpo de Deus? Você não sabe onde está o corpo de Deus? Ah, a igreja, você vai falar? Eu falei, não. Pelo contrário. A igreja é simplesmente um instrumento de congregação. Mais nada. Mas o corpo de Deus está em maioria das casas, maioria das empresas, maioria dos celulares. Como assim? O corpo de Deus é a própria palavra dele. Por isso que ele fala, aquele que diminuir a minha palavra ou acrescentar alguma coisa dela é punido. Como é que você pode acrescentar algo a mais no corpo de alguém? A não ser que você queira fazer uma cirurgia estética. E nós já sabemos o que dá. Você quer manipular ou mexer aquilo que é perfeito? A palavra de Deus é perfeita, não tem que ser abolida, não tem que ser deixada de lado, nada. Ao contrário, ela tem que ser enaltecida o tempo inteiro. Ah, mas eu estou na graça. Problema seu. Você quer acreditar nessa mentira? Acredite. Acredite. Se você estivesse na graça de verdade, você já não estaria mais nesse mundo. Simples. Simples. Quando se acha graça, como achou em Noé, em Davi, no próprio Senhor Jesus, são pelas obras que nós permitimos que o Espírito Santo se revele. Simplesmente isso. Mas não digamos que estamos, não, a graça que está em nós. Então as nossas obras irão sempre nos colocar num patamar um pouco mais elevado, quando permitimos que a graça se revele. Não com o discurso de que nós estamos na graça. Isso é discurso furado. Porque quem fala que está na graça, porque quer abolir o corpo de Cristo. Que é a palavra dele. O corpo de Cristo é constituído de verdade. O trono de Deus é baseado em justiça e misericórdia. Você só pode ter justiça com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Diferentemente do que muitos pregam por aí. Diferentemente de muitos aqueles que querem você numa zona de conforto, porque eles tosqueiam as ovelhas, para simplesmente se alimentarem os seus egos. Você já percebeu que a maioria de ministros, isso eu posso dizer, porque nada mudou. Um pouco mais de 15 anos de convertido.
Praticamente nada mudou. Naquela época, muitos queriam se tornar pastores porque não tinham emprego. Era uma fonte de ganhar dinheiro. Para sair da miséria porque não tinham capacitação, não tinham formação técnica, não tinham uma série de coisas. Hoje em dia, paga um cursinho qualquer na internet aí, você já vem até com o diploma do cursinho e já ungido a pastor. Muitas igrejas hoje estão se perdendo por causa disso. As pessoas resolveram fazer caminhos de atalho. Não resolveram subir o aprisco para entrar pela porta verdadeira. Fizeram atalho. Pularam o muro. E hoje enganam muitas pessoas por aí. Por isso que antigamente, digamos assim, a voz de Deus tocava muito mais forte nas pessoas do que hoje em dia. Como estamos dizendo, que no começo, que colhemos de testemunhos essa semana, porque pessoas resolveram ouvir Deus. Resolveram ouvir Deus, de verdade. Dobraram o seu joelhinho ali e fizeram a oração, de coração. Muitos até comigo junto. Foi lindo, maravilhoso o agir de Deus. O resplandecer da graça dele sobre a vida das pessoas. E aí quando a gente olha as ovelhas perdidas da casa de Israel, e a gente pergunta para Deus, por que o ser humano é tão ignorante que precisa chegar no momento da mais alta humilhação, da mais extrema necessidade, para realmente ouvir a voz de Deus? Muitos aí hoje ficam assim, como a gente já perguntou, e o próprio Senhor já colocou, para que serve Cristo? Para te curar? Para te libertar? Para te abençoar com alguma coisa que você tem aí pedido há tanto tempo? Para isso que serve Jesus Cristo? Que nem na própria Bíblia diz, eles queriam ele como rei porque ele fazia a multiplicação de pães. É para isso. Para fazer as igrejas se tornarem um verdadeiro palácio, como vemos por aí. Mesmo que seja dinheiro de corrupção, de sujeira, de sacrifício de vidas do próprio povo, a manter a luxúria de quem nunca foi nada. Pergunta aí. Quantos dos ministros de hoje em dia já foram diretores de multinacional? Muito poucos. Muito poucos. E um grande que a gente conhece aí, que foi diretor de multinacional, diretor de marketing de multinacional, pouco tempo depois andava com uma tornozeleira eletrônica nos Estados Unidos, por desvio da obra de Deus, dos recursos da obra de Deus. Mudou isso? Eu sou testemunha que não. Continua até hoje. Mas continua sendo idolatrado. Continua sendo idolatrado. Então são essas coisas que a gente começa a analisar e pergunta. Está chegando no final dos tempos, que eles me mandaram um vídeo essa semana, falando assim do Apocalipse, né? O final dos tempos, os sinais, aquela coisa toda. Eu falei assim, mas você estudou escatologia? Pô, fiz 3 anos de escatologia, aquele negócio todo. Eu falei, pelo jeito você não aprendeu ainda, né?
a identificar sinais. Nós estamos aqui no princípio das dores ainda. Olha só o que nós temos no mundo hoje. Haverá clamores de guerra. Para estourar a terceira guerra mundial aí, segundo, estão comentando. Basta soltar a bomba atômica lá que eles estão querendo lá. Pronto. Começou. Haverá rumores de guerra. Filho se levantará contra pais. Os pais contra os filhos. É o que mais tem hoje. Basta ir no Tribunal de Justiça. Na vara de família. Irmãos contra irmãos. Aí. Vai lá naquele tribunal de pequenas causas. Vai ver os irmãos brigando contra irmãos por causa de bobagem. Mas por causa até de um valor financeiro ínfimo. Por causa de querer a vaidade do orgulho. E falar, a justiça me concedeu uma grande causa. Em vez de simplesmente só cumprir o que estava na palavra proferida. Muito simples. Hoje nos cobrimos no manto da vaidade. Mas não estamos olhando para as ovelhas perdidas da própria igreja. Estamos vendo muitos cristãos perdidos. Ah, mas eu vou na igreja, eu sou de Cristo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, por que você vai naquela igreja? Não, porque lá faz o culto da libertação. Lá eu vou receber a unção, lá que eu vou passar pelo portal, que eu vou passar debaixo do manto, que eu vou... Eu falei, que parte da Bíblia Jesus Cristo precisou passar por baixo de porta, por baixo de manto, por baixo disso, por baixo daquilo? Ou precisou receber alguma mezuzá, que muita gente usa como penduricalho, que é para ficar no portal, na porta, né? No umbral da porta. Muita gente coloca como penduricalho no peito. Como se aquilo fosse um sinal de bênção. O Espírito Santo não te basta? Aquele que é da luz afugenta as trevas. Se você é luz, as trevas não te tocam. Simples assim. Primeiro capítulo de João. As trevas não suportam a luz. Então, se você é luz, para que você precisa de penduricalho? Para você mostrar o quê? Ah, eu sou abençoado, esse tipo de coisa. O que é isso daí, se não vaidade? O que é isso, se não vaidade? Idolatria. É isso que Cristo ensinou? É isso que Ele nos deu de legado? Ou Ele simplesmente disse aos apóstolos: pregar o Evangelho. Qual é o Evangelho? O reino de Deus, chegado até vocês. Esse é o Evangelho. E o que é o reino de Deus? É a mesma coisa que nós temos aqui, correndo todos os dias para conseguir coisas? Ou para que nós buscássemos que todos os nossos irmãos fossem salvos? Você acha que o reino de Deus está preocupado com o carro que você tem, com o helicóptero que você anda, com o tamanho da igreja que você frequenta? Se apenas 12 bastavam para ele. E 2000 anos depois, aqueles 12 é o que nos tornamos. Olha o que nos tornamos. Mesmo tendo traidor no caminho, também ensina. É o quê? Nossa descendência. Você hoje está semeando com descendência de você mesmo.
Não estou falando aqui de filhos. Estou falando do lado espiritual. Qual é a sua descendência que você está deixando de legado? O que você tem feito na vida de pessoas para te reconhecerem? Tipo, poxa, uma palavra, uma simples palavra, não é assim que vocês falam para Cristo? Ah, se apenas te tocasse. Ah, uma única palavra já me basta. Vocês gostam de citar todas as frases bíblicas de impacto, mas não obedecem a elas. Quem foi que te tocou? Ah, foi Jesus Cristo. Mas quem ele colocou a palavra para te tocar, para que você tivesse transformações e gerasse descendência da tua obra, frutos da tua obra, da tua dedicação, que vai poder ser contada na eternidade. Porque quando a gente vai embora desse mundo, nos tornamos o que somos, pó. Mas o que nos tornamos, isso aqui vai refletir na eternidade. Durante essa caminhada aqui. E é isso que vem muito a ser, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A casa de Israel é a igreja. Ovelhas perdidas da igreja. Vocês já pensaram nessa tradução? Pela visão espiritual? É isso que nós temos que começar a observar de bate-pronto. Será que simplesmente é mais fácil ficar discutindo religiosidade com o meu irmão? Como a gente falou semana passada, de uma visita que a gente recebe aí, pessoal, que a gente, com todo carinho. Mas quando se fala da forma diferente daquilo que eles pensam, vai lá e fala lá com o nosso, visita o nosso site, aprende de nossa sabedoria lá, aquele negócio todo. Cara, eu converso com Deus o tempo inteiro. É um prazer enorme estar com Ele. Mas eu estou lá trabalhando, apertando um parafuso, eu estou lá discutindo com Ele. Eu estou fazendo a limpeza da casa, a faxina, ou dando banho nas cachorras. Eu estou conversando com Ele. O tempo inteiro. O que custa isso na vida de muitos? Já pensou se todos ao mesmo tempo resolvêssemos, de fato, dedicar a nossa vida todos os dias a Ele? Não é aquele teu levantar, vou tomar meu café da manhã, vou ver meu jornal, vou ver o que passa aí nas mídias sociais, vou pegar meu carro, vou me tomar um banho, vou me trocar, vou pegar meu carro, vou pegar aquele trânsito, meu chefe hoje tá, mas aquele funcionário que não sei o quê, eu tenho que apresentar aquele relatório, aquele negócio. As pessoas não têm tempo para Deus. Precisa ir no mercado, as coisas estão caras, aquele negócio todo. Mas você conversou com Deus para ter sabedoria do que deve fazer e como gastar? E o que realmente comprar? Comprar o que dá. Senão você não anda com Deus. Porque não é o que dá. Quando você tem sabedoria de Deus, você sabe o que comprar e sabe que nunca vai faltar. Simples. Mesmo quem é aquele que é fiel no pouco, muito lhe será dado. Não é assim a mensagem? Ou você quer ter todas as coisas, até mesmo aquilo que você não precisa, que eles ficam guardados lá no fundo da geladeira, para um dia, quem sabe, precisa ser levado agora? Quer ser levado já? Eis aí as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando a gente começa
a pedir a Deus para que justamente Ele nos abençoe cada vez mais com sabedoria, com tudo aquilo, com discernimento e tudo mais. Está na hora de a gente começar a ouvir o que nós estamos pedindo. Porque Ele está dando em abundância. Mas aí você tem fé para receber? Aí fica esses questionamentos que a gente começa a colocar e tipo assim, e pergunta. Muitas vezes até as pessoas fogem para dentro da igreja, né? Tudo é focado na desculpa, é tudo dentro da igreja. Ah, é assim que eu aprendi, é assim que não sei o quê. Então você tem que ir lá e que não sei o quê. Tá bom. Eu vou em muitas igrejas por aí e, sinceramente, não tem me tocado, não. E não é porque eu seja frio, pelo contrário, muito quente. Mas as igrejas hoje estão tão mornas, que nem essa semana me mandaram um monte de vídeos que eles me pediram opinião. Eu falei, que opinião? Que eu faço o quê? Que eu falo o quê? Se vocês já me mandaram um vídeo querendo buscar o quê? Uma afronta, já é errado. Mas para vocês mesmos, vocês já deram a resposta. Aquele negócio do tipo, bailes que ficam acontecendo dentro da própria igreja, dizendo que aquele é o poder do Espírito Santo, que o cara vira maratonista lá, mas quando atravessa a rua lá, parece uma idosa, de 100 anos de idade. Mas lá no Espírito Santo corre o salão inteiro, aquele negócio todo lá, porque eu estou no Espírito Santo, porque não sei o quê. Não, pessoal, o Espírito Santo não precisa desse tipo de coisa. O Espírito Santo não precisa de nada disso. Não, mas lá na igreja tem que falar com o profeta. Ótimo. Então vamos entrar então no capítulo 11. Aí eu te pergunto, o que você foi ver no deserto? Cristo pergunta isso. Profeta? Um caniço balançando? Ele não está falando de deserto aqui, físico. Ele está falando, quando você está atravessando o seu deserto espiritual, você vai procurar quem? O vento que fica balançando, dizendo que é o Espírito Santo? Movimentando os caniços por aí? Você vai buscar verdadeiramente um homem de Deus, cheio da verdade de Deus, que fala como o Senhor Jesus, que te corrige, não fica massageando o seu ego, que você vai ser isso, vai ser aquilo. Como é que você vai ser algo se você não consegue se transformar naquilo que você quer ser? Muita gente começa aí a falar um monte de coisa. Eu falo assim, pessoal, para. Essa semana mesmo, uma discussãozinha que aconteceu lá com o pessoal, eu só assim olhando, eu não queria me envolver. Eu juro que eu não queria me envolver. Falei, deixa eles discutirem lá à vontade, a ideologia deles, a teologia deles, mas eu não queria me envolver. Até a hora que falaram, então, apóstolo, eu falei, do que vocês querem? Não, para ser rico, eu falei, bom, vamos começar a aprender. O que é ser rico? Em primeiro lugar, você tem que aprender a ser rico. No livro de Tiago, o Senhor nos ensina que peça sabedoria, mas peça com fé. Não é assim? Sim, então ótimo. Quantos cultos de riqueza você já frequentou? Inúmeros. Então, você se tornou rico? Tive algumas coisas aí, tal, aquele negócio todo e tal. Deus abençoa aquele negócio todo. Eu falei, tá bom, ótimo.
Então eu vou te perguntar uma coisa. O que você acha do autismo? Ou é uma doença? Não é doença. É uma doença. Vamos corrigir aí. Se te ensino que autismo é uma doença, está errado. É a forma como Deus trouxe essa pessoa ao mundo. Começa por aí. Muitos aí hoje em dia fazem acepção de pessoas. Deus não. Você quer ver um milagre? Você quer ver um milagre de Deus? É um cara que eu acompanho nas mídias sociais e todos os dias ele coloca: não há ninguém maior que Jesus Cristo. E ainda fazem perguntas. Você acredita na salvação através de Jesus Cristo? Para todo mundo que está acompanhando lá, seguindo nas mídias sociais dele lá, responder. Ele dá essa oportunidade. É uma pessoa famosa, autista, e o cara mais rico do mundo. E você, com todas as perfeições que Deus te deu, você ainda está indo atrás de culto de riqueza há tanto tempo, falando que o autismo é uma doença, quando na verdade foi a diferença de ele se tornar um trilhardário, o primeiro trilhardário do mundo. Um autista. Um autista. Em relação a você, que tem todas as faculdades normais, naturais, normais que qualquer ser humano aí tem, ainda está correndo atrás de culto. Ele correu atrás dos objetivos e confiou em Jesus. Quem vocês estão indo procurar nas igrejas? Que profeta vocês estão procurando na igreja? É aquele que faz o vento balançar para um lado e para o outro? É isso? É isso? É aquele que é vestido de formas nobres, como um príncipe? Está escrito aqui, capítulo 11, versículo de 7 a 10. Se vocês quiserem. E partindo ele, começou Jesus a dizer... Espera um pouquinho só. Aqui, perdão, versículo 11. Em verdade vos digo que entre vós, nascido de mulher, não há que nem João Batista, né? Um pouquinho. É versículo 7 mesmo. Que fosses ver no deserto uma cana agitando no vento, um homem vestido como um príncipe, traz vestimentas e que está aquela coisa, como casa dos reis, aquela coisa toda. O que vocês foram ver está aí, de 7 a 10. Foi o que ele acabou de colocar para vocês. O que vocês estão indo ver na igreja? Esse mover do Espírito Santo de forma... Não tem nem expressão para dar aqui. É tão baixa. É colocar o Espírito Santo debaixo da lata do lixo. Vai. Esse tipo de mover. É botar o Espírito Santo debaixo da lata de lixo.
E ainda dizer que está na graça, né? O homem quer controlar tudo. Até como o Espírito Santo deve agir. Para ele ficar rodando, dançando, pulando, vibrando. Isso não é Espírito Santo. Vamos ser sinceros. O Espírito Santo, ele é consolador. O próprio Senhor já falou. Ele é consolador. Consolador, ele vem no seguinte, no momento que você está na pilha para baixo, cara. Você já está derrotado por si. Ele vem lá e... Vamos lá. Renova tudo em você. Tirou aquela pilha que você comprou lá, xing-ling, e bota uma alcalina lá, pau, pum. Você acende até o que não precisa de neon, cara. Você parece estar no 440, não é nem 220. Tá aí, pessoal. Esse é o verdadeiro Espírito Santo. E a pergunta é, da sua descendência, que você está gerando hoje, o que é que você está indo ver na igreja? Esses moveres? Presta atenção em Jesus. Ele não precisou de nada disso. Presta atenção em todos os evangelhos. Qual foi aquele que Jesus precisou de moveres tão espetaculares como a gente vê hoje, quando na verdade ele só estava ensinando. Fez ali. Por que que os teus discípulos não conseguem expulsar o demônio? Porque tem certas coisas que somente com jejum e oração. E hoje nós temos uma igreja obesa. Obesa. Não se fala mais de jejum. Oração é aquela que é feita ali no culto. Acabou. Cadê aquelas vigílias que eram feitas nas igrejas? Cadê aquelas vigílias que se reuniam para subir monte? Ficavam a noite inteira lá, aquela coisa dando glória a Deus e desciam pilhados. Cadê? Até mesmo essas vigílias se tornaram uma tremenda bagunça. Virou uma bagunça espiritual. Mas de baixo calão. Só isso. Então Deus está alertando vocês hoje, através do nome de Jesus. É que tipo? Tenha misericórdia. Um tempo novo. Um tempo de renovo. Um tempo de começar a fazer as esperanças acontecerem. Não é aquilo que você, aquilo, estou esperando há tanto tempo e não consigo. Pergunte para você por que você não consegue. Se uma pessoa com todas as dificuldades atingiu o ponto mais alto da riqueza do ser humano, enfrentando as próprias dificuldades pessoais e as do mundo. Deu para vocês entenderem a conexão aqui onde Deus está querendo colocar vocês? Ele era visto, como muita gente vê hoje, os autistas. De lado. O governo dá benefício, o governo cuida, o governo faz isso. Aí eu não quero tocar a mão. São as pessoas mais dóceis que eu conheci até hoje. Por mim, eu abraçaria autista o dia inteiro. São as pessoas que mais amam, que mais demonstram o amor de Deus. Eles não veem maldade. Eles não veem maldade. Simplesmente é o mundo deles. Mas é o mundo do reino de Deus. Com um objetivo. Isso eles têm em mente. Objetivo. Foco. Não permitam que o mundo roube
deles a visão que eles têm. E se tentar roubar, eles reclamam da forma deles. Enquanto nós, com toda a nossa perfeição, digamos assim, nos tornamos dispersos, dislexos, querendo assumir várias coisas e não realizando absolutamente nada, mesmo com o reino chegando a nós. Fica aí o ensinamento do Senhor Jesus para a vida de vocês, que vocês amadureçam na fé, que vocês amadureçam aí no ensinamento de vocês, que vocês realmente deixem um legado. Qual é o legado de vocês para a próxima geração? Ou vocês acreditam no Apocalipse que vai ser acabado amanhã? Porque se vocês quiserem seguir o livro de Apocalipse, eu já vou derrubar todas as narrativas. A frase mais repetida do livro de Apocalipse é: aquele que vencer. Então o livro de Apocalipse não é um acontecimento para o mundo, mas para as pessoas. Então não se preocupa com o que vai acontecer no mundo, porque se você não vencer, nenhuma coroa será colocada sobre a tua cabeça, mesmo que você seja se dizendo cristão. Porque se o próprio Deus disse, aquele que vencer, não adianta nada você bater no peito, dizer eu estou na graça, eu sou cristão, eu sou aquilo, se você não vence. Você vai ter que vencer. A palavra é a frase mais dita no livro de Apocalipse. Aquele que vencer. Então, você está pronto para deixar um legado de vitórias? Ou você ainda vai ver o caniço balançar na igreja? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos.